A queda do paradigma materialista. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre a realidade. Por trás das equações da física moderna e das palavras dos maiores mestres espirituais da história, existe um segredo enterrado por séculos, e agora revelado em detalhes que vão abalar sua mente e tocar sua alma. Fé e razão, espiritualidade e ciência, emoção e partícula, tudo se une em uma revelação que pode transformar sua percepção do universo e de si mesmo. Você não está no mundo. Você está criando ele. Durante séculos acreditamos viver em um mundo sólido, previsível e estável. A ciência, moldada pela visão mecanicista de Isaac Newton, nos ensinou que tudo poderia ser explicado por leis fixas, números e fórmulas. A realidade parecia ser uma máquina fria, onde tudo tinha uma causa e um efeito claramente mensurável. Mas e se tudo isso for apenas uma ilusão? E se o que chamamos de realidade for, na verdade, um espelho da nossa própria consciência? Hoje, você vai conhecer o segredo mais bem guardado da história, o dia em que a própria ciência admitiu que a mente humana é capaz de moldar o universo. Em 1995, a CIA foi obrigada a desclassificar o programa secreto Stargate, um projeto que durou mais de 20 anos e custou mais de 100 milhões de dólares, com um único objetivo: investigar se a mente humana poderia acessar informações além do espaço e do tempo. Os resultados foram tão surpreendentes que chocaram até os físicos mais céticos. A conclusão oficial, assinada pelo renomado físico Dr. Edwin May, afirma: a consciência humana interage diretamente com um campo não local de informação que existe fora do espaço-tempo clássico. Esse campo responde à intenção focada e à emoção coerente em tempo real. Essa declaração muda absolutamente tudo, porque ela afirma, em outras palavras, que a mente humana não está presa ao cérebro. Ela se conecta com algo muito maior, um campo invisível que transcende tempo e espaço. Um campo que Jesus chamava de Reino de Deus dentro de vós, que Buda descrevia como Nirvana, e que a física quântica moderna agora chama de campo quântico unificado. 3 nomes, uma só verdade. A partir daqui, vamos quebrar os pilares da velha ciência e construir juntos uma nova visão de mundo, onde fé e razão não são opostos, mas aliados. E onde você vai descobrir que a sua mente tem um poder criador que foi escondido por gerações. Prepare-se para entrar em uma jornada que une experimentos científicos reais, histórias emocionantes e revelações que podem mudar sua vida para sempre. E tudo começa com o experimento mais misterioso da história da física, a dupla fenda. Em 1801, Thomas Young realizou um experimento simples que mudaria tudo. Ele fez um feixe de luz atravessar 2 fendas paralelas e observou que, ao chegar em uma tela, a luz criava padrões de interferência, como se fosse uma onda. Isso sugeria que a luz não era apenas partícula, mas também energia em movimento. Até aí tudo bem, mas quando os cientistas instalaram detectores para observar por qual fenda a luz passava, o comportamento mudava. A luz parava de se comportar como onda e passava a se comportar como partícula. A única diferença? A presença de um observador. Décadas depois, com tecnologias modernas, esse experimento foi repetido com elétrons, partículas com massa. O resultado foi idêntico. Quando ninguém observa, o elétron se comporta como uma onda de possibilidades. Quando é observado, ele colapsa e se transforma em partícula. Em outras palavras, a realidade só se concretiza quando alguém está olhando. A observação cria o mundo físico. Isso não é teoria espiritualista, é física experimental. Mas a verdadeira bomba veio em 2002, quando o Dr. Dean Radin, do Instituto de Ciências Noéticas, repetiu esse experimento com um detalhe ainda mais audacioso. Ele colocou um ser humano pensando no experimento a quilômetros de distância. Resultado: o padrão de interferência mudava mesmo sem detector físico. A mente humana, apenas com foco e intenção, era capaz de colapsar a função de onda. A realidade, portanto, responde à consciência. Essa é a linha tênue onde ciência e espiritualidade se encontram. E o que os antigos mestres diziam, agora ganha respaldo em laboratório. No Espiritismo, Allan Kardec afirmava que o pensamento é uma força tão real quanto a eletricidade. Jesus dizia: a tua fé te curou. O que antes parecia apenas metáfora, agora é física de ponta. Estamos diante da maior revolução do nosso tempo,
o despertar do observador, e talvez o universo inteiro esteja esperando apenas que você se lembre do seu verdadeiro poder. Revelações secretas e uma história que faz chorar. Se a realidade só se forma quando é observada, e se a mente humana é capaz de moldar o mundo físico à distância, então estamos diante de um segredo que muda tudo. Nós não vivemos em um universo objetivo e fixo. Vivemos em uma matriz de possibilidades moldada pela consciência, e foi exatamente isso que a maior agência de inteligência do planeta descobriu e escondeu por mais de 2 décadas. O projeto Stargate, criado pela CIA nos anos 70, foi uma tentativa de usar o poder da mente humana para fins militares e de espionagem. A ideia era treinar pessoas para localizar alvos, prever eventos e acessar informações secretas usando apenas a consciência. O que começou como uma curiosidade científica virou uma obsessão estatal. Milhares de sessões foram realizadas, com precisão tão absurda que desafiava qualquer explicação lógica. Alvos foram encontrados, informações foram reveladas. Tudo com a mente, sem satélites, sem radares, apenas foco, intenção e uma consciência afinada com algo maior. Em 1995, quando o projeto foi desclassificado, o mundo teve acesso a uma das frases mais explosivas já publicadas por uma instituição científica oficial. A consciência humana interage com um campo não local de informação que existe fora do espaço-tempo clássico. Esse campo responde à intenção focada e emoção coerente em tempo real. Essa frase é o fim da velha ciência e o início de uma nova era. Se existe um campo de informação fora do tempo e do espaço, e se nossa mente pode acessá-lo e interagir com ele, então a morte, o acaso e a limitação deixam de existir. O que chamamos de milagre passa a ser apenas um evento natural, que ainda não compreendemos totalmente. E é aqui que entra a nossa primeira história real. Uma história que a própria medicina foi obrigada a reconhecer. Uma história que não pode ser explicada pelos métodos tradicionais, mas que faz total sentido quando compreendemos o poder da consciência sobre a matéria. Em fevereiro de 2006, no hospital de Hong Kong, uma mulher chamada Anita Moorjani estava prestes a morrer. Câncer linfático em estágio 4B, tumores de 9 centímetros, órgãos falindo. O corpo dela já estava se desligando. Os médicos disseram à família que restavam apenas horas, mas enquanto seu corpo apagava, sua consciência despertava. Durante o coma, Anita teve uma experiência fora do corpo. Ela percebeu com clareza absoluta que a doença era uma manifestação física de anos de medo, culpa e autorrejeição. Ela entendeu que sua mente e suas emoções estavam criando sua realidade biológica e tomou uma decisão. Se eu voltar, vou viver sem medo. Vou me amar completamente. Essa simples escolha mudou tudo. 5 semanas depois, os tumores desapareceram completamente. Exames foram publicados na revista médica Lancet Oncology. Os médicos a chamaram de caso inexplicável de remissão espontânea. Anita chamou de mudança de frequência interna, e a física quântica dá razão a ela. Hoje, sabemos que emoções elevadas como amor, gratidão e perdão geram um estado chamado coerência cardíaca. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, demonstrou que quando estamos em coerência, o coração emite um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o cérebro, e esse campo influencia diretamente a estrutura do DNA, da água e das células ao redor. Ou seja, o corpo responde à consciência. A saúde é uma frequência, e o milagre é uma escolha. E se você ainda acha que tudo isso é coincidência, espere até ouvir o que a Universidade de Princeton descobriu. Em 1998, cientistas instalaram 70 geradores de números aleatórios ao redor do mundo. O objetivo era simples. Esses dispositivos deveriam produzir sequências 100% caóticas. Sempre. Mas no dia 11 de setembro de 2001, algo inexplicável aconteceu. 4 horas antes dos aviões atingirem as Torres Gêmeas, todos os 70 geradores entraram em sincronia, como se o mundo tivesse pressentido o que estava por vir. O mesmo fenômeno foi registrado na morte da princesa Diana, no tsunami de 2004 e na reeleição de Obama. O estudo, publicado em 2012, revelou que havia menos de 1 chance em 1 trilhão disso ser coincidência. A conclusão do coordenador do projeto, Dr. Roger Nelson, foi simples e devastadora.
Quando milhões de seres humanos sentem a mesma emoção forte ao mesmo tempo, o campo quântico global registra e responde. Agora pense no que isso significa. O mundo responde ao nosso estado interno. A realidade muda conforme o que sentimos. E isso vale tanto para grandes eventos quanto para a sua vida pessoal. Se a raiva e o medo podem colapsar o campo em caos, imagine o que a compaixão, a fé e o amor podem criar. Essa é a pergunta que o universo está fazendo a você agora. Os mestres espirituais já sabiam, muito antes de Einstein formular a relatividade ou de Schrödinger imaginar o famoso gato quântico, sábios espirituais já descreviam a natureza da realidade com precisão surpreendente. O que parecia misticismo agora é reconhecido como ciência avançada. E a pergunta inevitável é: será que os mestres antigos estavam mesmo ensinando religião? Ou será que estavam revelando os códigos ocultos do universo? Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração com fé recebereis. Mateus 21, 22. Buda ensinava: tudo é criado pela mente. Krishna afirmou no Bhagavad Gita: o universo é mantido pela ação e reação do pensamento. Essas frases, durante séculos, foram interpretadas como metáforas ou promessas espirituais, mas a física quântica deu a elas uma nova dimensão. Hoje, sabemos que a realidade só se manifesta quando é observada, que a intenção e a emoção geram campos vibracionais que colapsam possibilidades, e que o universo é um campo de energia moldável pela consciência. Jesus, ao dizer "a tua fé te curou", estava literalmente apontando para o colapso quântico guiado pela emoção coerente. A fé nesse contexto é a vibração alinhada com a certeza de um resultado. E quando isso ocorre, a matéria obedece. Em 2023, o Instituto HeartMath mediu que o coração humano em estado de gratidão ou amor emite um campo magnético que influencia o DNA, a água e até pessoas próximas. Eles descobriram que o coração é mais do que uma bomba, é um centro de inteligência energética. E quando entramos em coerência cardíaca, mudamos o ambiente ao nosso redor. Os mestres sabiam disso. Eles apenas usavam outra linguagem. Jesus não multiplicava pães por milagre. Ele manifestava abundância porque vibrava em coerência total com a fonte. Buda não era apenas um meditador, era um engenheiro da mente. Krishna não falava de mitologia, falava de física aplicada à alma. E o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, traduziu esse saber de forma racional e progressista. Em A Gênese, Kardec escreve: o pensamento é uma força tão real quanto a eletricidade ou o magnetismo. Essa frase, ignorada por décadas, agora ecoa nos laboratórios de neurociência, epigenética e mecânica quântica. Mas como essa força funciona? A física nos mostra que tudo é energia vibrando em diferentes frequências. A matéria, na verdade, é apenas energia condensada, e a consciência, o espírito, é a matriz que organiza essa energia. Assim como um maestro rege uma orquestra, a mente rege a realidade. Se a melodia interna for harmônica, o mundo externo responde com harmonia. Se for caótica, o mundo reflete caos. É por isso que ambientes espiritualmente densos adoecem o corpo, e por isso também que locais de alta frequência curam. Não se trata de fé cega, é ressonância vibracional. Essa é a base daquilo que Joe Dispenza chama de cura quântica. E no próximo bloco, você aprenderá um exercício prático de 2 minutos que já foi testado em laboratório e mostrou resultados biológicos medidos. Mas antes disso, precisamos entender como o universo responde ao coletivo. Lembra dos geradores de números aleatórios? Pois o que a ciência descobriu é que a consciência coletiva tem poder real sobre o campo quântico. Isso significa que orações em massa, meditações sincronizadas e emoções coletivas podem alterar a estrutura da realidade. Se isso soa místico demais, considere este dado. No maior experimento de meditação coletiva já realizado, 4.000 pessoas meditaram juntas por 3 semanas, focando em paz em Washington, D.C. O resultado? A criminalidade caiu 23%, de forma estatisticamente significativa. Nenhuma outra variável conseguiu explicar o fenômeno. Jesus dizia: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Agora sabemos, onde 2 ou mais consciências vibram juntas, há uma amplificação exponencial da frequência. É física, é espiritualidade, é verdade.
E se tudo isso já parece inacreditável, prepare-se. O próximo bloco trará uma das descobertas mais desconcertantes da ciência moderna, o experimento que provou que o futuro pode reescrever o passado. E com isso, a reencarnação, o karma e o livre-arbítrio ganham uma nova explicação. Uma que vai mudar tudo o que você acredita sobre tempo, destino e propósito. O tempo não é o que parece. Reencarnação, karma e memória quântica. A maioria das pessoas acredita que o tempo é uma linha reta, passado, presente e futuro. Mas a física moderna já provou que essa ideia está desatualizada. Em um experimento conhecido como escolha retardada, o físico John Wheeler demonstrou algo tão surpreendente que até hoje desafia a lógica. Uma decisão feita no presente pode mudar o passado de uma partícula. Em outras palavras, o futuro pode alterar o que aconteceu no passado. E isso não é ficção científica. Em 2022, o experimento foi replicado com sucesso por universidades europeias, confirmando que o ato de observar hoje pode modificar um evento que já ocorreu. Isso sugere que o tempo não é uma estrada, mas sim um campo vibracional, onde todas as possibilidades coexistem. Agora pare e pense. Se isso é verdade no nível quântico, será que nossas escolhas emocionais e espirituais também influenciam nossa história? E se memórias de vidas passadas forem apenas registros vibracionais acessíveis em um campo fora do tempo? A ciência está começando a aceitar essa possibilidade. O psiquiatra Dr. Brian Weiss, formado por Harvard, conduziu mais de 4.000 sessões de regressão com pacientes. Em muitos casos, os pacientes acessavam memórias de vidas passadas com detalhes históricos verificáveis, nomes, datas, geografias. A paciente mais famosa, Catherine, revelou ser uma sacerdotisa no Egito Antigo e forneceu ao Dr. Weiss informações sobre a família dele, que nem ele sabia. Mas não para por aí. Em 2024, o Dr. Jim Tucker, da Universidade da Virgínia, apresentou um banco de dados com mais de 2.500 crianças que lembram vidas anteriores. Muitas delas trazem marcas de nascença exatamente nos locais onde foram feridas mortalmente em vidas passadas, dados confirmados por autópsias dos falecidos anteriores. Essas descobertas apontam para algo inquestionável. A consciência não morre. Ela migra, aprende, retorna, evolui. E isso nos leva ao conceito de karma, muitas vezes mal compreendido como punição. Na verdade, o karma é ressonância vibracional. Você emite uma frequência emocional e o campo quântico devolve experiências na mesma sintonia, seja nesta ou em outra vida. É como lançar uma pedra em um lago. A onda volta, mas existe uma chave, um atalho, um hack quântico, por assim dizer. O perdão genuíno. Em diversos relatos clínicos, pessoas que acessaram traumas de vidas passadas relataram curas físicas e emocionais imediatas após perdoar profundamente a si mesmas ou aos outros. Esse zerar de frequência parece reiniciar o campo vibracional, encerrando ciclos negativos e criando novas possibilidades. E talvez nenhum caso expresse isso melhor do que o de Luciana N., uma brasileira que enfrentava dores crônicas há mais de 15 anos. Após participar de uma regressão supervisionada, ela acessou a memória de uma vida no século XIX, onde havia abandonado o próprio filho. Ao reviver e perdoar aquela versão de si mesma, as dores cessaram em 48 horas. Todos os exames seguintes mostraram normalidade, nenhuma explicação médica, apenas uma profunda liberação emocional. Esse tipo de relato não é mais raro, está se tornando padrão em clínicas integrativas do mundo todo. E a física ajuda a entender. Quando mudamos a vibração do agora, reconfiguramos o campo informacional do passado e, por consequência, os desdobramentos futuros. No Espiritismo, Allan Kardec já dizia: somos herdeiros de nós mesmos. E essa herança é vibracional, moldada pelas nossas escolhas internas. Se o tempo é um campo e a consciência é a chave, então cada pensamento, cada perdão, cada emoção elevada tem o poder de reprogramar a sua linha do tempo espiritual. E isso não é metáfora, é tecnologia da alma. E se tudo isso ainda parece teoria demais, respire fundo. Porque no próximo bloco, você vai fazer comigo um exercício prático, com base em protocolos de Joe Dispenza, que já foram medidos em laboratório e mostraram, em apenas 2 minutos, é possível alterar sua biologia, seu campo emocional
e sua realidade. Feche os olhos. Sinta o espaço ao redor do seu corpo. A transformação começa agora. O exercício que já transformou milhares de vidas. Talvez, até aqui, você esteja maravilhado com as evidências. Talvez esteja em choque ou profundamente tocado. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que você vai viver agora. Vamos fazer juntos um exercício prático. E eu peço que você não pule essa parte. Em apenas 2 minutos, você poderá sentir algo que palavras não explicam. Algo que pode mudar a sua vibração. E com isso, tudo ao seu redor. Esse exercício foi desenvolvido por Joe Dispenza, pesquisador e neurocientista. Em seus retiros, ele monitorou mais de 7.500 pessoas entre 2017 e 2024. Os resultados medidos antes e depois com equipamentos médicos mostraram aumento de 300% na imunoglobulina A principal defesa do sistema imune, ativação de 1.200 genes ligados à regeneração celular, redução de 40% nos marcadores de inflamação crônica, relatos de curas espontâneas, mudanças de vida e estados ampliados de consciência. Tudo isso com um protocolo simples, e é ele que você vai vivenciar agora. Antes de começarmos, encontre um lugar tranquilo. Sente-se com a coluna ereta, pés no chão. Desative notificações. Feche os olhos, respire fundo. Vamos juntos. Inspire pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 4 segundos. Expire lentamente pela boca contando até 8. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Última vez. Inspire, segure, solte devagar. Agora, sinta o espaço ao redor do seu corpo. Não pense. Apenas perceba. Sinta o ar tocando sua pele, o som ambiente, a leveza do silêncio. Coloque sua mão sobre o coração. Agora traga à sua mente um momento de gratidão profunda. Algo simples. Um abraço, um pôr do sol, um riso verdadeiro. Reviva esse momento como se estivesse acontecendo agora. Deixe essa sensação crescer dentro do seu peito. Sinta-a expandindo, tocando cada célula do seu corpo. Agora pense em alguém que você ama profundamente. Visualize essa pessoa sorrindo, feliz, livre. Sinta o amor por ela, sem condições, sem controle, apenas amor. Sustente essa emoção por alguns segundos mais. Deixe ela tomar conta de você. Neste momento, o campo está te ouvindo. Sua frequência está se elevando. Seu corpo está se regenerando. Sua mente está entrando em coerência. Agora, imagine uma versão de você que já venceu todos os medos, que já curou tudo, que vive em paz. Veja essa versão de si mesmo. Veja como ela caminha, como ela fala, como ela ama. Essa versão já existe. Ela está te esperando. Traga essa versão para o agora. Incorpore-a. Respire fundo. Sorria, mesmo com os olhos fechados. Você acabou de realinhar a sua vibração com a verdade do seu ser. E essa verdade é simples. Você é criador. Agora, abra os olhos lentamente. Sinta o que ficou. Não tente entender. Apenas sinta. Milhares de pessoas relatam choros, arrepios, calafrios, sensações de leveza profunda após esse exercício. Porque o que você sentiu não foi imaginação. Foi alteração real no seu campo eletromagnético. O universo agora te reconhece em outra frequência. E com essa frequência você pode recriar sua vida. Tudo começa aqui. Você não é apenas um corpo que pensa. Você é uma consciência eterna que vibra. A realidade que você vive não é um cenário fixo. Ela é um espelho, um campo responsivo, uma frequência que responde com exatidão à energia que você sustenta por dentro. O que você viu neste vídeo não é teoria, é constatação. É a união da ciência mais avançada com os ensinamentos mais antigos. É o ponto onde Einstein encontra Jesus, onde Buda abraça a física, onde a CIA confirma o que Allan Kardec escreveu no século XIX. Você aprendeu que a mente colapsa possibilidades, que o amor modifica a biologia, que o tempo é maleável, que o perdão zera o karma e que a fé, quando sentida com verdade, reconfigura a matéria. Mas agora vem o mais importante. Nada disso importa se você não aplicar. O universo não responde ao que você finge sentir. Ele responde ao que vibra no seu silêncio. Por isso, mais do que aprender, é hora de viver isso. Respire fundo. Sinta isso no seu peito agora. Você acaba de lembrar quem você realmente é. Você não é vítima. Você é o autor. Não existe destino fixo. Existe frequência.
E a pergunta que ecoa agora não é mais será que isso é verdade? A pergunta é: que realidade você vai criar a partir deste momento? Se essa mensagem tocou o seu coração, faça isso por mim. Deixe seu like, inscreva-se no canal, escreva nos comentários: eu sou o Criador. Vamos juntos elevar a vibração deste planeta. O mundo que você deseja já existe, ele só precisa que você diga sim.